aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da série O Profeta Elias. Se você não me conhece, meu nome é Caio Azevedo e nesse canal nós falamos sobre família, falamos sobre Deus e sobre conhecimento. Muito bem, então vamos agora ao segundo episódio da série do Profeta Elias. No primeiro episódio falamos sobre a importância de entendermos os ciclos. Se você não assistiu ainda, dá uma olhadinha lá, tá aqui nos vídeos, só você procurar. E sim, tá imperdível, dá uma olhadinha lá que vai ser muito bom para você. Hoje vamos falar, pessoal, sobre... Cara, eu amo esse episódio. Eu amo essa transição que Deus faz, sabe? Porque, assim, às vezes Deus, ele faz umas coisas na nossa vida, cara, incrível. Então, eu percebo o seguinte. Elias estava ali, tudo no bem bom, maravilha, ribeiro, água à vontade, corvo levando pão, corvo levando ali a carne. E, de repente, o ribeiro cerca e ele fala assim, olha, agora vai para a casa da viúva. Meu amigo, pensa no seguinte, eu estou falando de uma cultura e de um tempo em que a provisão, ela vinha do homem. Então, ser viúva, naquela época, era assim, era uma das situações mais difíceis que uma mulher poderia viver. Então, se hoje já é complicado essas questões trabalhistas, né, da mulher trabalhar, isso aí vem mais ou menos da década de 60, que as mulheres começaram aí a conquistar os seus direitos, década de 60. Agora você imagina, mais de 2000 anos atrás, uma mulher viúva, esse era o cenário. Olha o que Deus faz, Deus manda você para um cenário totalmente complexo e improvável. Olha o cenário que Deus manda Elias, cara. E assim é às vezes na nossa vida. Às vezes Deus manda você fazer algumas coisas, olha, faz isso aqui. Você fala, pô Senhor, mas eu vou para a casa da viúva. Como que a minha provisão vai acontecer? Né? Talvez Elias, a Bíblia não fala que ele questionou. Mais uma vez, ele só obedeceu. Mas às vezes, Deus manda a gente fazer algumas coisas, a gente vai pensando, caramba, mas é para fazer isso aqui? Para a casa da viúva, ou seja, um cenário totalmente complexo, difícil, improvável, totalmente improvável. E mais, além de ela ser viúva, ela ainda tinha um filho. Meu Deus! Ela era viúva, ou seja, aponta para não provisão, não tinha provisão, ainda tinha um filho, ainda tinha dependência ali. Deus chega então, Deus não. Elias então chega na casa da viúva e fala assim, olha, traz um pouco de água, primeiro teste. Às vezes, na situação improvável, Deus vai provar o teu coração para ver o que você vai fazer. E aí, a mulher, ela passa no primeiro teste. E eu tô falando que de água em um cenário que já tinha alguns anos sem chuva, tá? Eu tô falando de um cenário que água era extremamente escasso. Então, nesses períodos, transição, olha os sinais aí de novo, que eu falei lá no primeiro vídeo. Deus dá sinais. Fique ligado, porque Deus dá sinais. Então, o profeta que significa, o que é o profeta aí? É a voz que clama no deserto, é a voz de Deus, é a manifestação de Deus na terra, né? Então, Elias representava a manifestação de Deus. Então, tá falando, não, vou lá pegar água. Ela não duvidou. Uma mulher que tinha um filho, era viúva, não tinha água, ou seja, olha os sinais aí, ó. E ela não duvidou. Às vezes na nossa vida, meus queridos e minhas queridas, nós precisamos não duvidar daquilo que Deus está falando. Deus já está falando, olha, traz água para mim. Ele trouxe a água. Então ela traz a água e não satisfeito, o Senhor, muito bom. Eu fico imaginando Deus, né, lá do trono falando, muito bom. Passou no primeiro teste. Vamos ver no segundo teste, se você vai passar. Na segunda prova. Então Deus usa o profeta e não satisfeito e fala assim, muito bem. Agora, faz lá um bolo para mim e que eu tô com fome. Ele fala assim, pô, aí é demais, Jesus. Aí não dá. Fazer um bolo para você, eu só tenho um pouco de farinha aqui na panela. E aí ela já declara a sentença de morte. Ela fala assim, olha, tá bom, eu vou preparar um bolo para você e depois eu vou morrer. Porque na cabeça dela, na cabeça limitada dela, aquela quantidade de farinha era a última porção. Mas é assim que Deus faz nas nossas vidas. Deus pega a sentença de morte
traz para ele e volta com uma sentença de vida. Então, vou repetir, Deus pega essa sentença de morte e transforma numa sentença de vida. Naquilo que você já disse que já ia dar errado. Quem disse que ia dar errado? Você mesmo. Deus, ele só usou o profeta e pediu um bolo. Então, outra coisa que eu aprendo, algumas situações na nossa vida, nós é que colocamos as limitações. Nós é que dizemos, não, eu vou fazer isso, vai acontecer aquilo. Cara, quem somos nós para sabermos que vai acontecer amanhã ou depois? Então pense sobre situações que talvez você mesmo tenha colocado limites, assim como aquela viúva colocou, ela mesma colocou limite, ela mesma falou, não, eu vou fazer um bolo, vou morrer. E aí, ela obedece, mesmo não crendo, mas ela obedece, faz o bolo, e ali, como nós sabemos, né, acontece um milagre. Aí a Bíblia fala assim, por quanto fizeste isso, enquanto não houver chuva, você, cara, vai ficar alimentada, você vai ficar suprida por conta de uma atitude de fé, por conta de uma atitude de, eu digo nem de fé, de obediência, porque a Bíblia fala que ela duvidou ali, né? Assim, ó, vou até fazer, mas daquilo eu vou morrer. Então, qual é a segunda lição que nós aprendemos aqui nesse segundo episódio? Cara, fique atento aos sinais. Segunda lição, terceira lição, não duvide daquilo que Deus está falando contigo, cara. Se Deus falou, faz isso, simplesmente faça. E aí, eu amo essa história porque eu já vivi uma situação parecida. Em determinado momento da minha vida, tinha sido demitido do trabalho. E aí, eu me encontrei exatamente nesse cenário. Eu peguei, então, todo o meu recurso e ofertei ao Senhor. Não estou falando para você fazer isso não, tá bom? Mas estou dizendo a minha experiência pessoal com isso. Porque eu entendi que estava, olha só, naquele momento, olha, eu entendi que o ciclo estava mudando. Eu falei, opa, o ribeiro secou, fui demitido. Ribeiro secou. O que eu vou fazer? Agora eu vou ofertar. Peguei todo o meu salário, ofertei, graças a Deus. Hoje tem uma empresa aí com 5 funcionários, uma consultoria já com mais de 500 clientes aí, e estamos avançando a cada dia. Mas por que isso aconteceu na minha vida? Porque eu entendi que o tempo estava mudando. E às vezes o ciclo está mudando na sua vida, e os gatilhos que vão fazer, os gatilhos espirituais que mudam o cenário, está nas ofertas, está na sua honra, está em alguns comportamentos que Deus espera que você tenha. Então, meus amigos, pense sobre isso. Fique ligado aos sinais que Deus está dando e não duvide, faça de acordo com o que Deus está falando para você fazer. Forte abraço, nos vemos aí no próximo episódio, terceiro episódio da vida do profeta Elias. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.